Recording is on. Bom dia, nós estamos aqui para iniciar nossa aula do segundo dia, no período da manhã. Então, essa transmissão, nós vamos falar nós vamos estudar a aula 1, 2 e 3. Nós vamos estudar a aula 1, 2 e 3. A aula 1, cadastro único no contexto das políticas sociais. Aula 2, conceitos iniciais para realização da entrevista e contato com o entrevistado. E aula 3, formulários do cadastramento e registro das informações. Lembrando sempre que antes de iniciar as nossas transmissões, é imprescindível que a gente esteja observando o manual das boas práticas do curso de formulários, que é entrar na plataforma alguns minutos antes, né, uns 10 minutos antes da transmissão, deixar um microfone desligado para não dar interferência, né, na hora da gente estar repassando os conteúdos, sempre que possível usar o fone de ouvido, e se tiver alguma dúvida, apertar o botão para levantar a mão e aguardar que o mediador vai permitir que você fale, certo? Bom, então, os objetivos nossos da primeira aula, né, de cadastro único no contexto das políticas sociais. Essa aula tem tempo de transmissão de 20 minutos. Os objetivos dessa aula são compreender o contexto das políticas sociais e compreender o que é cadastro único. Então, o que é o cadastro único? O cadastro único é um programa social, é um instrumento, né? Aliás, um instrumento de identificação das famílias de baixa renda que permite aos governos, ao poder público, estar criando políticas públicas para atender melhor essas famílias nas áreas de habitação, saúde, assistência social, e também é um rico instrumento para coleta de dados de como estão essas famílias, né? Como vive essa família no território. Por isso, no cadastro único, a gente tem várias perguntas, tanto relacionadas aonde a pessoa vive, de que forma, né? Como ela vive, quem são as pessoas que fazem parte dessa família, a situação de escolaridade, se tem deficiência, e tudo isso a gente vai ver posteriormente. Então, quem pode ser cadastrado, né? O cadastramento é voltado para as famílias de baixa renda, que são aquelas com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, ou renda de até 3 salários mínimos. No entanto, pessoas com renda maior ou famílias com renda maior que isso podem vir a ser cadastradas no cadastro único, mediante a condição de estarem sendo inseridas em algum programa ou serviço que possibilite isso. Então, tudo vai depender de o que a pessoa está vindo pleitear ali, né? E do que o programa ou serviço que ela busca, quais são as suas regras. Isso é imprescindível, né? De a gente estar sabendo para poder indicar para a pessoa se ela pode ser cadastrada ou não. Quem pode ser cadastrado no cadastro único, né? A gente já falou aqui, os programas sociais. Então, são vários programas sociais que podem ser acessados através do cadastro único. Nós temos aí a tarifa social de energia, o BPC, programa Bolsa Família, a isenção de taxa de concurso público e muitos outros. Lembrando que não é só o governo federal que utiliza o cadastro único como forma de inserir em programas e serviços, mas também os estados e municípios podem utilizar o cadastro único para isso. Se alguém tiver dúvida, pode inserir lá no fórum, né, de dúvidas, que nós estaremos esclarecendo posteriormente, conforme a demanda, né, os monitores também estarão atentos aí.
Agora nós vamos passar para a segunda aula, né, de conceitos iniciais para a realização da entrevista e contato com o entrevistado. Essa aula tem a duração de 10 minutos. Os objetivos dessa aula são compreender como é feito o cadastramento das famílias, saber quais são as orientações a serem seguidas pelo entrevistador na coleta de dados das famílias, e identificar e aplicar as técnicas indicadas para a condução de uma entrevista de cadastramento. Então, o entrevistador, ele necessita saber e compreender quais são os principais conceitos, né, do cadastro em relação à família responsável pela unidade familiar e autodeclaração. Então, para o cadastro único, família são todas aquelas pessoas que moram no mesmo domicílio e dividem renda e despesa. Esse é o conceito de família para o cadastro único, que deve-se estar atento a isso. Todas aquelas pessoas que moram numa mesma casa, dividem as rendas e as despesas, fazem parte da família, mesmo que elas não tenham laços consanguíneos. Responsável pela unidade familiar, geralmente é a mulher, a partir dos 16 anos, e ela pode ser responsável, familiar, ir lá fazer o cadastro. É essa pessoa que é responsável por todas as informações que são declaradas para o cadastro único. E só ela que tem o poder de fazer alguma alteração. Quando é feita a atualização cadastral, que há alguma mudança na condição da família, tanto na renda, endereço ou composição familiar, é o RF que é responsável por essas informações. Autodeclaração. As respostas do RF, elas são autodeclaratórias. Então, o entrevistador, ele tem que estar atento àquelas respostas, procurar tirar o maior número de informações possíveis, né, do RF, para que o cadastro fique completo, mas lembrando sempre que vale o que a pessoa que está sendo entrevistada está declarando. O entrevistador não deve emitir nenhum juízo de valor e colocar isso no cadastro único, certo? Preparação para a entrevista, né? Deve-se estar vestido adequadamente, de uma forma que esteja, né, bem apresentável para estar entrevistando as pessoas, de preferivelmente, né, que esteja identificado, que esteja com crachá, com nome, o cargo, então a pessoa tem que estar preparada para esse trabalho. Deve, né, levar caneta, o suficiente, de preferência uma calculadora, caneta sempre azul ou preta, e assim por diante. Ao realizar a entrevista, deve-se agir com cordialidade, com bom senso, ter paciência de estar explicando, né, pormenorizando as informações para o entrevistado, ser claro e objetivo, não induzir a respostas, mas conduzir as pessoas a dar as respostas, explicando, né, os itens quando há dúvidas, e muita atenção às informações coletadas. Ter respeito às condições e características da família, né, pois estamos lidando muitas vezes com pessoas em situação de vulnerabilidade que já estão sofrendo, né, com situações adversas. Então, deve-se levar muito em consideração esse aspecto. Dúvidas quanto à aula devem ser inseridas, né, lá no fórum de dúvidas, e nós estaremos esclarecendo conforme a demanda. Aula 3, nós vamos realizar agora formulário de cadastramento e registro das informações. Tempo de aula 15 minutos, aproximadamente. Os objetivos da aula são identificar os formulários de cadastramento e conhecer os procedimentos para preenchimento dos formulários. Então, nós temos
alguns tipos de formulários, como o formulário principal de cadastramento, que é aquele mais grossinho, o livrinho, né, verde. Aí nós temos os formulários avulso 1 e avulso 2, suplementar 1 e suplementar 2. Eles estão descritos, quais são as suas, de que forma a gente utiliza eles, lá no manual do entrevistador. É imprescindível que vocês façam as leituras, né, para estar acompanhando e progredindo no curso. E lá está descrito para que serve cada um, né? Quando que a gente utiliza cada formulário. O formulário principal é aquele que a gente sempre vai estar usando, porque ele é para o primeiro formulário a ser utilizado, e depois os outros vão sendo utilizados conforme a necessidade, né? O padrão de registro, então, utilizar sempre caneta azul ou preta, utilizar letras maiúsculas, ter muita atenção na hora dos saltos, que aqueles itens que a gente responde e depois, conforme a resposta, deve-se pular para outro item que não seja o imediatamente em seguida, né? Os tipos de registro, quanto à quadrícula, os registros numéricos, valores em reais e alfabéticos, deve-se prestar muita atenção, principalmente na hora de transcrever as informações de um documento que o entrevistado traga até você. Caracteres especiais, como acentos, acentuação gráfica, eles não são utilizados, né, dentro do cadastro. E as marcações incorretas ou rasuras, elas devem ser adequadamente solucionadas, conforme também está descrito lá no manual do entrevistador. Então, em alguns casos de quadrícula, vai ser só um traço, 2 traços perpendiculares. No caso de palavra, um traço transversal e anulação, né, dessa palavra. E no caso de bloco inteiro, vai se fazer um traço perpendicular de uma ponta a outra da página. Dúvidas, inserir no fórum de dúvidas, estaremos esclarecendo. Bom, agora nós encerramos a nossa transmissão, as nossas aulas do período da manhã, e nós aguardaremos vocês no período da tarde com a nossa segunda transmissão. Muito obrigada a todos e todas pela presença aqui. Obrigada.